aquelas coisinhas, né? E no contexto de função de segundo grau. E agora? Agora a gente vai ver a mesma parábola lá do cálculo zero, no contexto de função de segundo grau, só que não no contexto da função de segundo grau. Tá? Ela vai ter o mesmo formato, vai ser tudo igual, só que agora a gente vai ter um olhar geométrico sobre ela. Tá? Então vai definir ela de forma geométrica. Né? O que se estuda lá no cálculo zero é a parábola na resultado de uma função de segundo grau. Mas o que é uma parábola, geometricamente falando? Uma parábola tem uma definição, existe uma definição de parábola, que ela está posta aqui nesse slide, lindamente, né? Então, parábola é um conjunto de pontos. E esses pontos, eles têm uma característica. Que característica? Eles são equidistantes de um ponto e de uma reta fixa. Ou seja, o ponto e a reta são fixos. Certo? Então, como é que se chama esse ponto? É o ponto de foco. Como é que se chama essa reta? É a reta diretora. Ou melhor, reta diretriz. Né? Tá aqui. Então, quer dizer o quê? Se eu pegar esse pontinho aqui, esse ponto P está sobre essa parábola. Esse meu ponto aqui, a distância que eu meço desse ponto P ao foco é a mesma distância, tá, do ponto P até a reta diretriz. Certo? Da mesma maneira, se eu pegar esse meu outro ponto aqui, o meu ponto Q, a distância do ponto Q ao meu ponto F, ao foco, é a mesma distância do Q à reta diretriz. Da mesma maneira, se eu pegar aqui um ponto R qualquer, então a distância de R ao foco é a mesma distância de R à reta diretriz. E assim por diante, vai a parábola. Então, tanto para a direita quanto para a esquerda, ela vai se desenvolvendo. Então, a parábola ela tem essa definição. Né? Ela é um conjunto de pontos, tá? Tal que todos os pontos são equidistantes de um ponto e uma reta fixas. Professor, esse ponto foco, ele não é igual, então, ao vértex, ao vértex ali. O vértice é esse aqui. Não. Isso, vértex. O vértice não é igual. Ele é um ponto, o vértice, ele é um ponto da parábola. O foco parábola. É um ponto fora da parábola. Fora da parábola, tá, obrigado. Tá? Então, o foco está aqui, ele não pertence à parábola. O vértice, sim, ele pertence à parábola. Tá? A característica do vértice é a seguinte: o vértice é o ponto da parábola mais próximo do foco. Então, o meu vértice, que está aqui, ele é o ponto mais próximo do foco. Tá? Consequentemente, o ponto mais próximo da reta diretriz. Bom, e aí nós temos algumas nomenclaturas que vão passar a nos acompanhar, né, a partir de agora. Uma delas é a distância entre o vértice e o foco. A distância entre o vértice e o foco, né, essa distância aqui, ela tem um nome. Ela vai ser nomeada por uma letra, que vai ser a letra P. Então, a distância entre o vértice e o foco é a letra P. Ah, professor, mas você disse que tem que ser que o vértice pertence à parábola. Se o vértice pertence à parábola, então a distância do vértice à reta diretriz vai medir quanto? O mesmo P, né? Por que vai medir o mesmo P? Porque a definição de parábola diz que eles são o quê? Equidistantes da reta e do ponto fixo, ou seja, do ponto da reta. Ou seja, o meu vértice, né, vai distanciar a distância entre o vértice
e o foco é P, e a distância entre o vértice e a reta diretriz também vai ser P, certo? Então, é o que ele está dizendo aqui para nós. Essa distância aqui é P, e essa distância aqui é P. Bom. Então tá, então a gente já sabe que quem é o P, e esse P vai aparecer agora na nossa vida. Então, vamos supor um ponto P qualquer, ponto P de x e y, da parábola. E essa parábola, quando eu estou dizendo que ela está centrada na origem, quer dizer que o vértice dela está na origem. Né? Aqui eu usei um termo, acho que talvez equivocado, não é centrado. O vértice dela está na origem. O vértice dela está aqui. Se o vértice está na origem, então ele é 0 e 0. Tá. Então, sejam o ponto x e menos c, um ponto sobre a reta diretriz. Então, nessa circunstância que nós estamos desenhando, né, eu vou pegar o meu ponto, a minha reta diretriz, escrever ela aqui. Tá. Aqui, minha reta diretriz. Então, eu peguei meu ponto D, um ponto D qualquer, né? O que é menos C? Porque se eu disse que o foco, qual é a coordenada do foco? Qual é a coordenada do foco? A coordenada do foco, ela é 0 para x, c para y. Então, está aqui. Então, essa medida aqui eu chamei de C. Então, essa medida aqui eu chamei de C. Então, qual vai ser a equação da reta diretriz? A equação da reta diretriz. Então, qual é a distância entre 0... Se a distância entre 0 e a reta entre o vértice V e a reta diretriz é C, então ele vai passar aqui em menos C, né? Então, por isso que o meu ponto D é um x positivo e menos C. Né? Meu x está positivo aqui. Tá. Então, você já deu um ponto sobre a reta diretriz e F, o foco da parábola. Então, pela definição de parábola, né, o que nós temos? A distância entre o meu ponto P, né, meu ponto P, e a diretriz é a mesma distância entre o foco e a parábola. Ah, professor, mas no desenho não está igual. Sim, meu desenho é torto. Tá? Meu desenho ele é torto. Se você olhar para o que está aqui, se você disser que aqui é o meu ponto D, esse aqui é o meu ponto P, né? Você nota, né, exatamente que, né, o módulo do vetor PD, ou seja, de P para D, o módulo desse vetor, é igual ao módulo de F, de P para F, é igual ao módulo desse vetor aqui. Tá? Bom. Então, aqui, brincando com a definição de parábola. E dessa definição de parábola é que vai sair, então, a equação da parábola. Tá? Então, essa equação da parábola, essa dedução da equação da parábola, eu não vou me deter muito a ela, não. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a equação da parábola, né, a equação que descreve uma parábola, ela surge, ela vem da definição da parábola. Então, ela vem da definição da parábola, eu faço as continhas, isso fica um exercício para vocês, né, depois pensarem, refletirem sobre isso. E ela chega, então, a esse resultado.
É sempre bom mostrar que que esse resultado que nós vamos usar, né, a equação da parábola, né, ela não cai do céu. Ela é deduzida, ela é um resultado. Tá? E a parábola, ela não precisa, ela nem sempre vai ter esse formato. Ela pode ter outro formato, ela pode ter esse formato aqui. E aí a minha equação de parábola, ela tem uma pequena modificação. Ou seja, nesse caso aqui, quem está ao quadrado é o y. Tá? Então, o que acontece? Então vamos tabular algumas coisas, vamos tabular algumas informações. Que informações nós vamos tabular? Se eu tenho uma parábola, né, que ela tem esse formato aqui. Isso aqui é importante a gente tabular. Ou ela tem esse formato aqui. Então, a minha equação de parábola, ela vai ser y ao quadrado. 4cx. Quem é o c? Né? Quem é o c? O c é a distância. Né? É a distância entre o foco e o vértice. Ou seja, esse aqui é meu C e esse aqui é meu C. Tá? Então, 4cx. Esse aqui é meu C e esse aqui é meu C. Bom, mas se eu tiver o contrário, né, o que nós tínhamos visto no slide anterior. Se nós temos o outro formato, então vamos tabular de novo essa informação. Então, se eu tenho agora a parábola nesse formato ou nesse formato, agora a minha equação de parábola é x ao quadrado igual a 4cy. Então, lembrando que o c é a distância do foco ao vértice e a distância do vértice até a diretriz. Certo? Bom, então, tendo essa tabulação agora feita, a gente pode, então, começar a resolver um exercício. Então, eu tenho uma parábola, e essa parábola tem a equação y ao quadrado igual a 7x. Então, a primeira coisa é identificar o formato dessa parábola. Então, se eu olho para ela, o que nós vamos ver? Eu vou ver que o y é ao quadrado. Então, se o y é ao quadrado, o y é ao quadrado. Então, ele é nesse formato ou nesse formato. Tá. Agora, como eu vou definir se é no o formato dela? Opa, estou falando coisa errada. É o contrário. Seu do x, né, professor? É o contrário. É o do x ao quadrado, né? É esse formato e esse formato. Agora, como eu vou definir se é esse formato 1, chamar de formato esquerdo, e formato direito? Como é que eu vou chamar? Se é positivo ou negativo ali. Isso, exatamente. Então, se a concavidade é esquerda ou se é a concavidade direita. Então, esse formato aqui eu vou ver pelo o sinal que acompanha o 7. Como o sinal é positivo, então ele vai ser direito. Se ele fosse negativo, seria esquerdo. Certo? Então, nós já sabemos que o formato dele vai ser esse. Então, consequentemente, eu sei isso. Tá. Primeira pergunta. Oi? Bom, primeira pergunta. O ponto de vértice. Nesse caso aqui, nessa equação simplesinha, o meu ponto de vértice é 0 e 0. Então, meu ponto de vértice, vou chamar da letra V, é 0 para x
e 0 para y. Ah, como eu vou saber quando não é? Bom, quando não é 0 e 0, você vai ter muito mais coisas aqui. Daqui a pouco a gente já vai ver quando não é, quando o vértice não está em 0 e 0. Mas agora ele está em 0 e 0. Se o meu vértice é 0 e 0, quem é o foco? Vamos ver. Então, o primeiro vértice era 0 e 0. Tá. Depois disso, nós temos que pensar quem é o foco. Então, o foco, o que nós temos que ver? Então, o quadrado está em y. Então, o foco está sobre o eixo x. Por que ele está dizendo isso? Porque se o quadrado está em y, o foco está sobre o eixo x. Então, onde é que está meu foco? Meu foco está aqui. Sobre o eixo de x. Tá. Então, se ele é um ponto que está sobre o eixo de x, e o vértice é 0 e 0, então está aqui meu ponto de vértice. Então, o que eu sei? Que o y continua o mesmo, né? Eu só andei aonde? Eu só andei em x, eu continuei parado em y. Né? Então, por isso que o meu foco é x, vai x e 0. Tá, mas quem é esse x? Bom, aqui nós temos a equação da parábola. Então, essa aqui é a equação da parábola. Y² igual a 4cx. Dessa forma, nós temos que ver o seguinte, que a parábola dada é quem? É essa aqui. É a equação para todas as parábolas. E essa aqui é a parábola do exercício. Então, como eu vou determinar o C? Por que é importante saber o C? Porque qual é a distância entre o foco e o vértice? É C. Então, eu tenho que descobrir quanto é que vale esse C. O C ele aparece na equação. E para descobrir isso, eu vou pegar o meu problema e vou igualar. Então, o que eu sei? Que 4C e 7, eles ocupam o mesmo lugar da equação. Se 4C e 7 ocupam o mesmo lugar da equação, qual é a conclusão que eu posso tirar? Que o 4C é igual a 7. Né? Então, se, nesse caso aqui, o meu foco é C e 0, então aqui está meu vértice, aqui está meu foco, que é C e 0. Então, como é que eu vou descobrir isso? Eu vou pegar o 4, ou melhor, o 7, e vou igualar a 4c, porque eu vou ter y ao quadrado, porque a minha equação, a forma geral da equação é y² igual a 4cx. Então, eu vou igualar esse 7 ao 4c, e aí então eu tenho essa equação. E aí, resolvendo essa equaçãozinha, eu vou descobrir que o c é 7 que divide 4. Portanto, o foco é 7/4 e 0. Tá? Então, é super importante nós darmos conta do formato, de ver o tipo de equação. Tá? E para poder, então, saber como nós vamos escrever o ponto. Né? Tá. Então, o foco está pronto. Agora vamos falar da equação da curva diretriz. A reta diretriz, né? Então, a reta diretriz. Então, o quadrado está em y. Então, a diretriz é paralela ao eixo y. Como assim? Né? Como assim? Como assim? Então, se a minha aqui está a minha parábola,
Aqui está meu foco. Então, onde é que está a diretriz? A diretriz está aqui. Então, a diretriz ela é paralela ao eixo Y. Então, se a distância entre o vértice e o foco é C, então a distância entre a diretriz e o vértice também é C. Né? Então, C para os dois lados. Então, qual vai ser a equação da reta diretriz? X igual a menos 7 quartos. Tá? Então, x igual a menos 7 quartos. E, por fim, eu botei ali a letra D, né? o gráfico. Então, o gráfico, vamos ver o seguinte. Vamos fazer esse gráfico. Tá aqui. Aqui o gráfico da parábola, né? Y igual y ao quadrado igual a 7x. Nesse caso aqui, olha só, 7 aqui divide 4 é aproximadamente não, é 2 não, é 1,75, né? 1,75. Tá aqui. Então, é essa distância aqui, né? 7 quartos. Menos 7 que divide 4. Se eu olhar para cá, né? Meu foco, ele vai estar mais ou menos por aqui, né? Deixa eu ver se eu marquei o foco. Sim. Então, meu foco, ele vai estar aqui. Então, por que a equação da reta é menos 7, é x, tem que dizer, é x igual a menos 7 quartos, porque ela é paralela ao meu eixo y. Né? Então, os pontos sobre a reta em azul, o x é menos 7 quartos. E a distância entre, né, a reta e a curva, então, entre essa reta aqui e o meu vértice, que está aqui, é 7 quartos. E a distância entre o vértice e o foco é 7 quartos. Não tem muito mistério, gente. É muito simples trabalhar com parábola. Tá? Tem que ter bem claro essas definições aqui, tá? Esses esquemas. Não tem erro. Bom, agora, aqui tem um outro exemplo. Nós já temos, então, a curva e tem a equação. Está ali a equação de parábola. Y ao quadrado mais 10x igual a zero. O que nós temos aqui? Nós já temos aqui o meu ponto de foco, menos 5 meios, e aqui nós temos a equação da diretriz. Então, como é que eu tiro dessa equação esta informação aqui? Como é que eu saio dessa equação para essa informação aqui? Muito simples. Né? Ora, então vamos fazer o seguinte, eu tenho y ao quadrado mais 10x igual a zero. Ou seja, y ao quadrado é igual a menos 10x. Então, o que eu faço? Embaixo, eu vou escrever a equação geral para todas as parábolas. Então, y ao quadrado igual a 4cx. Aí eu venho aqui e pego quem está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x? Aqui é o menos 10 e aqui é 4c. Então, o que eu sei? Que menos 10 é igual a 4c. Portanto, o c é igual a quanto? Menos 10 que divide 4. Ou seja, o c é menos 5 meios. Então, como o meu c é um valor negativo, né? Então, se o c é um valor negativo, quer dizer que a distância, né, não é negativa,
Mas quer dizer que o meu foco está à esquerda, né, do vértice. Então, aqui está meu vértice. Tá? E dessa maneira, esses meus 5 meios, tá, olhando para a direita, eu vou ter a minha reta diretriz. Certo? Então, sem nenhum mistério aqui. Bom, o que eu mostrei aqui? Né? Uma das maneiras de você obter a equação da parábola conhecendo o foco. Então, se a distância, se o C é menos 5 meios, né? Então, se eu colocar, que eu pego a equação, né? Se eu pego a equação y igual a 4cx, então, no lugar do C, eu coloco menos 5 meios. Então, tá, vou apagar isso aqui. Fica menos 10x, professor? Menos 10x, certo? Bom, então aqui, né, para tabular as informações que nós temos, né, aqui nesses 2 slides, nós vamos tabular as informações que nós temos, que é essa informação aqui, né, que nós temos, então, se a minha concavidade está para a direita ou se ela está para a esquerda, ou se ela está para cima ou se está para baixo. Então, essas informações que trazem esses slides aqui podem ser tabulados, vocês podem fazer uma tabelinha, fazer um resumo disso para resolver os exercícios sem problemas. Porque é basicamente isso aqui, o que tem na parábola. O resto agora é repetição disso aqui. A gente vai repetir tudo. Né? Isso aqui não tem nenhum mistério mais. E também vocês têm ali o material do pré-aula. O material do pré-aula ali é um material bem interessante, coloridinho ali, que dá para vocês se virarem bastante com aquilo ali. Bom, então, seja a parábola centrada na origem, então agora ele já disse que ela é centrada na origem, quer dizer que o vértice está na origem, então, meu vértice é 0, 0, cuja a reta diretriz é y igual a 5/3. Determine a equação da parábola. Então, ele me deu ele me deu 2 informações. Ele tem que dar 2 informações. O vértice e a diretriz. Sempre ele tem que dar o vértice? Não, ele pode dar o foco e a diretriz. Né? Mas 2 informações é importante, é o suficiente. Então, ele deu 2 informações. O vértice, que é 0, 0, e a equação da reta diretriz, 5y igual a 5/3. Então, se ele disse que a minha equação é y igual a 5/3, vamos fazer um esboço do problema. Então, y igual a 5/3. Onde é que está a reta y igual a 5/3? A reta y igual a 5/3 está aqui, né? Aqui ele passa em 5/3. Então, essa distância até o vértice, que passa aqui na origem, é 5/3. Então, o foco está 5/3 para baixo. Então, meu foco está aqui. É 0 para x e menos 5/3 para y. Então, qual é o formato da curva, da parábola? Vai ser esse formato aqui, né? Concavidade para baixo. Vamos ver. Então, esse aqui é um primeiro esboço. Então, ele pede a equação da parábola. Então, se y igual a 5/3, né, é a reta diretriz, então a reta diretriz é paralela ao eixo das abscissas. Isso implica, né, e como o vértice é a origem, né, então vai implicar que o meu C é menos 5/3, né, porque o meu
Meu foco, como vocês viram no desenho, ele está para baixo. Então, nesse caso aqui, então, nesse tipo de situação, como nós tínhamos desenhado aqui, né, da forma como nós desenhamos, ele estava assim, né? Então, se nós temos esse formato aqui, então a minha equação vai ser x² igual a 4cx. Tá? Então, quem vai ser ao quadrado vai ser o x. Tá, beleza. Então, aqui. Então, às vezes tem um problema de P e C, né? Vamos chamar de C. Vamos chamar de P aqui. Então, dessa maneira, no lugar do C, né, como nós tínhamos visto, o C era menos 5/3. Então, aqui agora nós temos... então, vou colocar no lugar do C menos 5/3 e faço a continha e ficou menos 20/3, né, vezes Y. Então, essa é a equação da parábola. Aí, equação da parábola. O ponto de foco. Bom, o ponto de foco nós já vimos como é que ele é, né? Ele vai ser menos 5/3. Né? Como a gente viu, a distância. Então, aqui está a minha diretriz, aqui está o vértice e aqui está o foco. Né? Então, se é 5/3 aqui, 5/3 aqui. Então, era 0 para x e menos 5/3. Tá? Aqui nós vamos estar trabalhando muito essa questão geométrica, essa questão de espaço, de coordenadas. Né? É um conteúdo que trabalha muito essa percepção da geometria, né, analítica, de marcar o ponto corretamente, de você ter elementos que você tem que, né, tá bem atentos nele. Então, tá aqui, né? Então, ó, o meu 5/3, o meu foco, o meu y igual a menos 5/3. Tá? Bom, então, é isso, gente. Não tem grandes mistérios. Acho que nada misterioso. Mas aí vem a pergunta, professor, o vértice vai ser sempre centrado na origem? E a resposta é não, o vértice ele vai estar aonde ele quiser. Né? Então, se o vértice vai estar aonde ele quiser, nós temos que saber trabalhar com o vértice aonde ele quiser. Por exemplo, aqui. E quando o vértice está aonde ele quer, nós temos que fazer adaptações. Então, nesse caso aqui, nós temos que deslocar na fórmula o x do vértice. Então, o vértice ele vai ser representado por coordenada x do vértice e y do vértice. X e y do vértice. Certo? Então, x menos x do vértice e y menos y do vértice. Vou só arrumar aqui esse C. Tá? Então, vamos olhar para o problema. Nós temos o gráfico aqui. Quando eu tenho o gráfico, o que nós verificamos? Que o meu vértice está marcadinho aqui, é menos 3 e 4. Então, nesse problema aqui, o x do vértice é menos 3. O y do vértice é 4. Então, no lugar de x do vértice, eu vou colocar menos 3. No lugar de y do vértice, eu vou colocar 4. Então, ficou, né, x menos menos 3. Vai acontecer o quê? Vai ficar x mais 3.
Ah, professor, mas como é que você sabe que o C é 3? Ora, quem é C? C é a distância entre o foco e o vértice. Ora, aqui é 4, aqui é 7. O meu Y é 7. Aqui meu Y é 4. Ora, então ficou 7 menos 4, deu 3. O que acontece? Aqui meu Y é 1, né? Y é igual a 1. Aqui meu Y é 4. Então, ficou 4 menos 1, 3. Então, definição de parábola. A distância entre o vértice e o foco é a distância entre o vértice e a diretriz, que é 3. Aí só substituir nos seus devidos lugares. Certo? Então, a gente pode mudar um pouco as coisas, mas tudo recai na mesma ideia. Certo? Bom, então, o que nós vamos fazer agora no intervalo que se aproxima? Nesse intervalo que se aproxima, vocês vão resolver vão abrir essa equação, né? E a ideia aqui é isolar o y. Vamos fazer um exercício de cálculo. Isolar y. Ou seja, botar y em função de x. Deixar o y isoladinho em função de x. Dá para fazer? Ah, professor, eu não sei fazer. Vamos botar a mão na massa. Vocês têm que botar a mão na massa. Não adianta vocês ficar só olhando. Tem que saber abrir essas coisas. Certo? Então, bom, dica para busca de conteúdo no intervalo. Produtos notáveis. Né? Ah, não sei como faz essa conta. Põe no Google. Produto notável. É uma dica. E tenta bota a mão na massa e vamos ver o que sai disso aí. Certo? Então tá. Então, tentem mexer nisso aqui. Não tem ideia